As primeiras parábolas ensinadas por Jesus, registradas no capítulo 13, no Evangelho segundo escreveu Mateus, é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso projeto que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando os livros do Novo Testamento, capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus, e já estudamos 12 capítulos. Todos os capítulos estudados estão disponíveis aí no playlist. Novo Testamento, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda bastante no aprendizado. Vamos para o nosso primeiro slide, que é a divisão do capítulo 13. Primeira parte vai do primeiro versículo até o 23, a parábola do semeador. Segunda parte, do versículo 24 até o 30, a parábola do trigo e do joio. Terceira parte, do 31 até o 35, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Quarta parte, do 36 até o 43, explicação da parábola do joio. E quinta e última parte, do versículo 44 até o 58, que é o último versículo do capítulo 13, as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Vamos começar lendo do primeiro até o terceiro versículo, mas só a parte A do terceiro versículo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo... Vamos rever no nosso mapa a região onde Jesus estava ensinando? Observe, Jesus estava morando neste período na cidade de Nazaré e a região que ele estava era aqui, perto de Cafarnaum, ou quem sabe Cafarnaum, nas margens do Mar da Galileia. Como eu disse no início, neste capítulo nós vamos ver as primeiras parábolas ensinadas por Jesus. E o que é uma parábola? Literalmente significa comparação. É uma breve história utilizada para ilustrar alguma coisa. No caso das parábolas de Jesus, é uma história utilizada para ilustrar as coisas espirituais, o reino de Deus, o mundo espiritual. A história da parábola pode ou não ter acontecido, mas está sempre dentro da possibilidade de ter acontecido. Isto é muito importante. Não existe mentira na parábola, não. É uma história procurando mostrar uma realidade espiritual. Isto que é importante. Vamos agora ler do versículo 3, parte B, que não foi lida, até versículo 9, que é a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação desta parábola está no mesmo capítulo e foi o próprio Jesus que deu a explicação. Nós já vamos chegar lá, mas antes tem uma parte muito importante do capítulo. Observe, do versículo 10 até o 17. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O texto profético que Jesus cita, como ele mesmo diz, é do profeta Isaías, está no capítulo 6, versículos 9 e 10. Depois você pode conferir. E neste texto, os estudiosos da palavra de Deus, teólogos, pessoas piedosas, nós vamos encontrar dois grupos. Um grupo que defende a doutrina da predestinação e o outro grupo que defende a doutrina do livre-arbítrio. Claro que os dois grupos não dependem só deste texto para defender estas doutrinas. Nós encontramos nas Escrituras mais textos defendendo, apoiando a predestinação, mas também nós encontramos mais textos apoiando o livre-arbítrio. E como resolver a questão? Na teologia, nós chamamos, quando isto acontece, de paradoxo. E o que é paradoxo? É quando nós temos dois ensinos diferentes, mas verdadeiros. Para os que interpretam a predestinação, eles não conseguiam ouvir a mensagem de Jesus porque não estavam predestinados para o reino, para a vida eterna. Já para os que defendem o arminianismo, os que defendem a doutrina do livre-arbítrio, só dependia deles. Eles que não queriam ouvir, eles tinham liberdade sim para ouvir ou não o que Jesus estava ensinando, para aceitar ou não que Jesus era o Messias. No caso da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, como é uma instituição interdenominacional, nós respeitamos as duas correntes teológicas. Eu me lembro logo no primeiro ano de seminarista, quando eu comecei a estudar as doutrinas fundamentais da nossa fé, doutrinas bíblicas, na obra de Meir Piman, ele diz que o teólogo que só defende um lado é como se fosse um teólogo caolho, teólogo de um olho só. Por que ele dizia isto? Porque, de fato, as duas doutrinas são bíblicas. Um outro detalhe importante, sempre quando eu ministro aula de soteriologia, doutrina da salvação, que vai tratar deste assunto, no curso presencial eu divido a classe em dois grupos. Peço para que um grupo defenda a predestinação e outro grupo defenda o livre-arbítrio.
mas só com versículos bíblicos e normalmente dá um empate técnico. É muito interessante este assunto. Eu trato mais sobre o assunto na matéria, como eu disse, soteriologia, doutrina da salvação, que está disponível aí no canal. Agora vamos ver o que significa a parábola do semeador. Quem nos ensinou foi o próprio Senhor Jesus. Versículo 18 até o 23. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Como nós vimos, Jesus nos ensina que a semente é a sua palavra. E cair a semente pelo caminho e as aves comerem, significa aquele que ouve a palavra, mas não presta atenção, entra por um ouvido e sai por outro. Logo vem o inimigo, que é Satanás, e leva a semente embora, leva a palavra embora. A pessoa acaba esquecendo. E a semente que cai na rocha, Jesus nos ensina que aquele que ouve a sua palavra fica feliz num primeiro momento, mas depois as dificuldades, as tribulações da vida, a pessoa abandona as coisas de Deus, não suporta a luta. A que cai entre os espinhos é a pessoa que recebe a palavra do Senhor, mas o mundo, a riqueza, os prazeres que o mundo oferece acabam sufocando, matando, quer dizer, a pessoa também abandona. Mas aquela que cai em terra fértil, aquela que penetra na nossa alma, a pessoa que abre o coração para a palavra, esse produz frutos. Uns produzem mais, outros um pouco menos, mas todos produzem. Aí vem a pergunta: você está produzindo frutos? Produzir frutos significa por meio do testemunho, por meio da evangelização, obedecendo o ID de Jesus, contribuindo para a obra do Senhor. Existem várias formas de produção destes frutos. E quem é nascido de novo significa que tem o Espírito Santo, logo vai produzir frutos. Isto que Jesus está nos ensinando. Vamos para a segunda parte, a parábola do trigo e do joio. Vamos ler do versículo 24 até o 30. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros:
Ajuntem-se primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Esta parábola também é explicada por Jesus mais na frente. Vamos agora para a terceira parte, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Do versículo 31 ao 35, Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esta citação que Jesus fez está no Salmo 78, versículo 2. E qual é a interpretação da parábola do grão de mostarda? A maioria dos intérpretes interpreta como sendo a igreja, que começa com Jesus, depois vem os seus discípulos e vai crescendo, e hoje milhares e milhares, somam mais de 2,5 bilhões os cristãos distribuídos no mundo. Esta é a interpretação. E o fermento aí, embora sempre o fermento é usado para coisas ruins, neste caso aí a interpretação é o crescimento interno da igreja, é uma interpretação no bom sentido da utilização do fermento. Claro que existem outras interpretações, mas estas são as mais aceitas, tanto para o grão de mostarda como para o fermento. E como eu disse, no caso do fermento, nesse caso ele é utilizado de forma positiva, como por exemplo o leão. Satanás é chamado também de leão, mas Jesus também é o leão da tribo de Judá, até mesmo a serpente. É um símbolo de Satanás, mas também pode simbolizar Cristo. Vai depender do contexto. Mas quem não concordar com a questão do fermento ser usado neste caso numa situação boa, sem problema algum. Como eu disse, existem outras interpretações que nós respeitamos. Vamos agora para a quarta parte, que é a explicação da parábola do joio, do versículo 36 até o 43. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe que na parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus. Já neste caso, a semente é o próprio Jesus, o Filho do Homem. E também os seus discípulos e também a igreja que anuncia a palavra do Senhor. O campo, como Jesus nos ensina, é o mundo. E veja que nós temos o verdadeiro cristão e o falso cristão, que é o joio.
Este falso cristão foi plantado pelo diabo. Estão na igreja, mas nunca foram crentes. São falsos. Trazem escândalos para a igreja. Veja o que aconteceu no nosso país no dia 8 de janeiro. Que vergonha! Aquele quebra-quebra lá em Brasília e muitos lá de joelho orando, se dizendo cristãos. Você acha que são cristãos verdadeiros? Claro que não. Cristão verdadeiro não tem esse comportamento, não tem. São pessoas que trazem escândalo para o evangelho, foram plantados pelo diabo. Nunca tiveram compromisso com a palavra de Deus. Na internet nós encontramos muitos também falsos cristãos, principalmente no YouTube, em outras mídias sociais também. São as fake news, as mentiras, coisas do diabo. É isso que Jesus está nos ensinando. Estes não tem como tirá-los da igreja agora, mas no final dos tempos, Jesus enviará os seus anjos e estas pessoas serão lançadas no inferno, no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Mas os verdadeiros cristãos estarão no reino de Deus, no reino do Pai, resplandecerão como o sol. Esta é a interpretação que Jesus nos dá desta parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos ficar atentos, ter muita atenção. O objetivo desses falsos cristãos é minar a nossa fé. Mas nós, pela infinita misericórdia de Deus, estamos ouvindo, atentos à palavra do Senhor. Vamos em frente. Quinta e última parte, as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Do versículo 44 até o 53. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda espécie. E, quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhe disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali. Este tesouro, esta pérola é a palavra de Deus. Quando nós somos impactados pela palavra de Deus, valorizamos, aceitamos a palavra de Deus, aceitamos Cristo, entendemos este mistério da salvação, nós abandonamos tudo e colocamos este projeto em primeiro lugar em nossas vidas, esta busca constante em primeiro lugar em nossas vidas, o reino espiritual. Não há coisa maior do que Jesus, melhor do que Jesus, melhor do que a sua palavra. É isto que Jesus está nos ensinando. E o evangelho, ele atrai milhares e milhares de pessoas. Veja, hoje os cristãos no mundo somam mais de 2,5 bilhões. Mas, infelizmente, nem todos são cristãos autênticos, genuínos. Grande parte é apenas nominal. Mas a parábola nos ensina que os pescadores sabem separar os peixes bons dos ruins. E aí Jesus leva para o campo espiritual de novo. Os maus, aqueles que não temem a Deus, só têm o nome de cristão,
cristão nominal serão lançados no inferno, no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Mas aqueles comprometidos com a palavra de Deus serão recolhidos pelos anjos e estarão eternamente com Deus, no reino de Deus. Olha que bênção! Olha como é importante servir ao Senhor de verdade. Vamos ler os últimos versículos do capítulo, do versículo 54 ao 58, que é o último versículo. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vem tudo isto? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Sobre os irmãos e irmãs de Jesus, a família de Jesus, nós já estudamos no capítulo 12. A aula está disponível aí no playlist. Vale a pena conferir. E veja que os habitantes de Nazaré, onde Jesus habitava, eram incrédulos. Daí Jesus não ter feito muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo número 14. Não vai perder a próxima aula. E utilize as nossas aulas, os nossos vídeos para ajudar os novos convertidos. Tem uma série que nós estamos estudando o Antigo Testamento capítulo por capítulo. E nesta, o Novo Testamento, também estamos estudando Apocalipse versículo por versículo. Todo esse material é produzido para ajudar no discipulado, os novos convertidos. Desta forma, todos crescerão no conhecimento da genuína palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.